Olá, pessoal. Olá, pessoal. Deixa eu botar aqui para baixo. Peraí. Ok. Botando aqui para baixo. Deixa eu pegar meu cursor. Nós vamos falar hoje de vozes verbais. Eita. Meu ponteiro aqui, que é meu ponteiro mágico. Pessoal, nós vamos falar hoje de vozes verbais. As vozes do verbo. O verbo tem voz? Tem. Ai, meu Deus do céu, não quero nem escutar o que ele tem a dizer. Gente, o verbo tem voz. Vamos escutar o que ele tem a dizer. Mas é bem fácil, bem tranquilo e importantíssimo a gente aprender as vozes verbais. Sem chorar. Vamos lá. Mas é bem fácil. Vocês vão ver que depois dessa aula vocês vão tirar isso de letra, tá certo? Então, o que são vozes verbais? As vozes verbais são as diferentes, olhando para a tela agora, pessoal, olha lá. As vozes verbais são as diferentes formas que o sujeito, aquele cara sujeito, né, pode se relacionar com o nosso querido verbo. A forma que esse sujeito se relaciona com o verbo, a gente chama isso de vozes verbais. Então, as vozes verbais podem ser ativa, né, que ativo traz a ideia de ação, né, de praticar uma ação. Pode ser uma voz passiva, esse sujeito pode estar sendo paciente dessa ação, não esteja exatamente fazendo a ação, né? Então nós chamamos isso de voz passiva. E quando ela for uma voz passiva, nós vamos estar trabalhando com a voz passiva analítica ou com a passiva sintética. Gente, também pode ter uma voz reflexiva. Pode ter a voz reflexiva, que significa o quê? Reflexo, como está refletindo a nossa imagem, né? Essa ideia de reflexão, ou de refletir, não é de reflexão, é de refletir. Veja, então eu tenho a voz ativa da ideia de ação, ativo da ideia de ação, significa que o sujeito está praticando a ação do verbo, beleza? Quando eu tenho a voz passiva, rapidamente falando aqui, pessoal, só para a gente interiorizar a situação, a voz passiva significa que o meu sujeito está sofrendo uma ação, ele está sendo paciente da ação e não mais ativo, tá certo? Ele deve estar sofrendo uma ação. E a voz reflexiva significa que ele está praticando e sofrendo a ação ao mesmo tempo. Uau, isso é possível? Vocês vão ver que tudo isso é possível. O sujeito pode estar praticando e sofrendo a ação que ele está praticando? Pode. Chamo isso de voz reflexiva no verbo. Beleza? Então vamos lá. Ficou curioso? Ficou, né? Eu sei que ficou. Vamos lá, pessoal. As vozes verbais, então, quando eu falo da voz ativa, que eu acabei de falar para vocês, é aquela que o sujeito, temos aquele sujeito como agente, como autor da ação, ou seja, ele é ativo na ação, o sujeito ele é ativo na ação. Então, por exemplo, aqui ó, os cangaceiros dividiam o tempo. Vejam que os cangaceiros, o sujeito cangaceiro, eles estão praticando a ação de dividir, tá? A ação de dividir o tempo. Veja que o cangaceiro ele é o sujeito que pratica a ação, ele está ativo na ação, então ele está praticando a ação verbal. Então a voz é ativa, beleza? E olha lá, dividir é o nosso verbo transitivo direto. Pessoal, é no verbo transitivo direto. E o tempo? O tempo é o nosso objeto direto, né? Porque se ele é um verbo transitivo direto, a gente já aprendeu que o verbo transitivo direto pede um complemento, que é o objeto direto. Então, quem divide alguma coisa, divide o tempo. Então, lembra-se que o verbo transitivo direto é aquele verbo que entre o verbo e o seu complemento não existe preposição. Se existisse preposição, ele seria um verbo transitivo indireto. Por não haver preposição, ele é um verbo transitivo direto, ele vai direto para o seu complemento, ele tem uma relação direta com o seu complemento, não tem preposição no meio entre eles. Beleza? Só para relembrar. Então, nós temos aqui o verbo dividir, que é um verbo transitivo direto. Quem divide, divide alguma coisa. E temos o tempo, que é essa alguma coisa que está sendo dividida, né? Que é o nosso objeto direto. Então, como é que fica isso? Olha lá, mais um exemplo. Os cangaceiros, olhando aqui para a tela, jogavam cartas. Veja,
Os cangaceiros jogavam. Veja que os cangaceiros, que são o sujeito, né? Quem jogava carta? Os cangaceiros são os nossos sujeitos. E eles estão ativos, eles estão praticando a ação verbal, que é jogar, beleza? Nesse caso aqui, nós temos aqui, pessoal, um verbo quê? Um verbo transitivo direto. Quem joga, joga alguma coisa, beleza? Joga cartas. Joga cartas, que é o nosso objeto direto, beleza? Aqui, outra situação, os cangaceiros, novamente, nosso sujeito cangaceiro, promoviam lutas. Ó, os cangaceiros, eles promoviam lutas, do nosso verbo promover. Promoviam o verbo transitivo direto, né? E lutas é o nosso objeto direto, que quem promove, promove alguma coisa, promove lutas. Então, o complemento aqui está direto, então o nosso complemento é um objeto direto, porque não tem preposição. E os cangaceiros é que estão promovendo, então os cangaceiros estão praticando a ação. Então, gente, voz ativa é o que a gente já conhece. É o sujeito praticando a ação do verbo. É o sujeito praticando a ação do verbo. É o sujeito como autor da ação do verbo. É o sujeito ativo na ação do verbo. Fácil? Fácil. Próximo. Para, que às vezes pega. Próximo. Vozes verbais agora na voz passiva. Passiva. Então, ele não está ativo, ele está passivo, ele está aceitando alguma coisa. Então, quando eu falo na voz passiva, veja aqui o slide, ó, o sujeito se tornou agora o alvo da ação verbal. Ou seja, ele se tornou passivo. Ele não é o sujeito mais que está praticando a ação. Ele agora se tornou o quê? Passivo, tá certo? Ele se tornou o alvo da ação verbal. Lembra aquela frase ali, ó? Os cangaceiros dividiam o tempo? Eu botei bem aqui pequenininha, olha para o slide, ó. Na voz ativa estava assim, né? Ó, os cangaceiros dividiam o tempo. Agora, na voz passiva, olha para o slide. Significa o quê? Como é que ficaria isso? Veja que na voz passiva, aquele sujeito, né, os cangaceiros, eles vão estar agora sendo passivos. Eles vão estar sendo alvo da ação verbal. Eles não vão estar praticando a ação verbal. Eles não vão estar mais ativos nessa oração. Tá certo? Eles vão estar passivos. Então, como é que ficaria isso? O tempo era dividido pelos cangaceiros. Gente, olha aí, ó. O tempo era dividido pelos cangaceiros. O que era dividido pelos cangaceiros? O tempo. Perceba que o tempo, que antes era meu objeto direto, virou meu sujeito. O tempo virou sujeito. E, veja bem, pessoal, o tempo virou meu sujeito. Era dividido, é o meu verbo. Eu agora tenho o meu verbo ser, né? O verbo ser mais o particípio do verbo principal. Veja que eu tenho o verbo ser mais o particípio do verbo principal. Tem aqui uma locução verbal que a gente já aprendeu, uma locução verbal, né? Que é o verbo auxiliar mais o verbo no particípio, não é verdade? Eu tenho aqui uma locução verbal, o verbo ser mais o verbo no particípio, né? E tenho aqui pelos cangaceiros. Veja que pelos cangaceiros, o pelos, que é essa preposição aqui, a variação da preposição por, o pelos cangaceiros, virou agora cangaceiros um agente da passiva. Ele agora é uma pessoa passiva, ele está sofrendo a ação verbal. Ele está sofrendo, ele não está mais fazendo. Aqui ele está fazendo, não. Os cangaceiros dividiam o tempo. Os cangaceiros estavam praticando a ação verbal. Aqui os cangaceiros estão sofrendo a ação verbal. Veja que o tempo era dividido pelos cangaceiros. O tempo agora virou sujeito. O tempo o quê, pessoal? Quem era dividido pelos cangaceiros? O tempo. O tempo virou sujeito da ação. O tempo era... Quem está praticando a ação agora do verbo era dividido, quem está praticando a ação? O tempo. Então, o tempo é o sujeito. O tempo era dividido pelos cangaceiros. E pelos cangaceiros virou o quê, pessoal? Um agente da passiva. Ele é a pessoa, né? Ele é a pessoa, né? Que está dividindo o tempo, mas ele não está na sua forma ativa, né? O tempo era dividido pelos cangaceiros. Veja que ele está sendo um agente passivo, não mais um agente dessa ação verbal, beleza? Vamos lá, seguindo aqui. Ainda
Peraí, nós lembramos que na voz, isso aqui eu estou explicando para vocês a ideia do que é a voz passiva. Lembra que eu falei que nós temos a voz passiva, nós temos a analítica, que está aqui, e temos a sintética. Então, vamos falar da voz passiva sintética. Nós vimos a diferença entre uma voz ativa e uma voz passiva. A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação, e a voz passiva é quando o sujeito sofre a ação. Ficou claro? Claro. Beleza? Fácil de entender, pessoal. Então, as vozes verbais. Quando eu estou na passiva, na voz passiva, existe a passiva analítica e a passiva sintética. Como é que acontece isso? Também é fácil, é só prestar atenção. Quando eu falo da voz passiva analítica, que é quando o sujeito sofre a ação, é formado pelo verbo ser mais o particípio do verbo principal. Beleza, pessoal? Olha para a tela aqui, ó. É formada pelo verbo ser mais o particípio do verbo principal. Vamos ver no exemplo, que exemplo é bom, que exemplo ensina tudo, pega tudo no exemplo. Então, vamos ver aqui, pessoal. Ó, nós temos aqui a voz ativa, eu botei aqui a voz ativa para a gente perceber a diferença, tá? E aqui embaixo eu botei um exemplo na voz passiva analítica, que é o que a gente está estudando agora, tá vendo agora? Então, na voz ativa, como é que seria isso? Ó, os cangaceiros organizaram o baile. Os cangaceiros organizaram o baile. Veja, quem organizaram o baile? Os cangaceiros. Então, os cangaceiros são um sujeito ativo que pratica ação verbal. Beleza? Organizar, o verbo transitivo direto. Quem organiza, organiza alguma coisa. Organizar o baile. Objeto direto, o baile. Beleza? Beleza. Tá, na voz ativa tá fácil, professora. Então, beleza. Vamos passar, então, da voz ativa para a voz passiva, ou seja, o sujeito que está praticando a ação verbal, ele vai virar agora um agente da passiva. Ele vai sofrer a ação, ok? E, beleza? E o objeto direto da minha voz ativa, ele vai virar o meu sujeito na voz passiva. Como é que funciona isso? Vamos lá, ó. Vamos pegar aqui o objeto direto e trazer para sujeito. Ó. O baile. O verbo organizar, lembra que eu tenho que pegar o verbo, que vai ser transformado em o verbo ser, olha lá em cima, ó, o verbo ser, mais o verbo no particípio. Então, vamos pegar, certo? O verbo ser, né? O baile era, né? Que é no passado, era. E o verbo organizar, eu vou trazer ele para o particípio. Era organizado, beleza? Então, beleza, estou montando. Presta atenção que eu estou montando a voz passiva analítica da minha voz ativa. Então, eu peguei o objeto direto e transformei em sujeito, tá aqui. Peguei o verbo organizaram e fiz uma locução verbal que é o verbo ser mais o verbo no particípio, tá certo? Era organizado. E peguei agora o meu sujeito, que era aqui na minha voz ativa, e transformei eles no quê? Num agente da passiva, né? Peguei a preposição por, né? E seus derivados, que é pelo, pela, não é verdade? E botei aqui os cangaceiros. Então, veja como é que ficou. Quando eu pego uma frase, uma oração ativa e transformo ela em passiva, na voz passiva. O baile era organizado pelos cangaceiros. É a mesma coisa que eu falar, os cangaceiros organizaram o baile. Então, os cangaceiros estão praticando a ação. Os cangaceiros organizaram o baile. Agora, quando eu jogo para a passiva analítica, eu faço, né? O baile era organizado pelos cangaceiros. Quem era organizado pelos cangaceiros? O baile virou meu sujeito. Sacaram? O baile virou meu sujeito. O baile era organizado pelos cangaceiros. Perceba? Então, gente, é muito simples. É muito fácil eu pegar uma voz ativa e transformar em voz passiva. É só eu pegar o objeto direto, transformar em sujeito, pegar o sujeito da voz ativa, transformar em agente da passiva. Eu faço esse cruzamento. Por isso que tem esse X aí no meio que vocês estão vendo, tá certo? Sempre vai ser assim, sempre, tá certo? Então, assim, se você quer descobrir se é uma voz ativa, transforma para passiva, se é uma voz passiva, transforma para ativa, você faz esse cruzamento aqui.
pega o sujeito da voz ativa, vira o agente passivo da voz passiva analítica, e o sujeito e o objeto direto da voz ativa vira o quê? Da voz passiva. Vira o sujeito. Exatamente isso aqui, ó, pessoal. Tá bom? Ó, o objeto direto vem para cá, vira sujeito. Tá certo? E os cangaceiros, que é o nosso sujeito que estava praticando a ação verbal na voz ativa, ele vai virar o nosso agente da passiva, junto com o quê? Com a preposição por, tá certo? E seus derivados, né? Pelo, aqui no caso vai ser pelos cangaceiros, tá certo? E o verbo? Mas e o verbo, professora? Como é que eu transformo o verbo de ativo para passivo? Fácil, passivo analítico, você vai utilizar o verbo ser, sempre o verbo ser, sempre o verbo ser, mais o particípio do verbo principal. Sempre o verbo ser, mais o particípio do verbo principal. Sempre o verbo ser, mais o particípio do verbo principal. Só atenção que o verbo ser tem que estar conjugado na ação verbal, que no caso aqui é o passado, não é verdade? Então, só se liga na ação verbal aí do verbo ser. E o verbo principal vai estar sempre no particípio, não tem o que mudar, né? Só existe uma forma. Quer dizer, na verdade, o particípio existe até duas formas, né? O regular e o irregular, que a gente já viu também. Então, vamos lá, pessoal. E quando é, então, que eu trabalho com a voz sintética? A voz passiva sintética. Eu já vi que a voz analítica é fácil. Eu pego o verbo ser, né? Eu troco, meu objeto direto vira sujeito, meu sujeito vira agente da passiva, eu pego o verbo ser, né? Meu verbo ser vira, meu verbo vira uma locução verbal, que é composta do meu verbo ser mais o meu verbo no particípio, beleza? Transformei, então, uma voz ativa em voz passiva analítica. E a voz passiva sintética? Como é que é a voz passiva sintética? Olha aqui, pessoal. A voz passiva sintética, ou pronominal, ela é formada por um verbo acompanhado pelo pronome apassivador, se. Gente, quem é o pronome apassivador? Se. Tá certo? O pronome apassivador, se. Ok? Toda vez que você vê o se mais um verbo transitivo direto, você tem uma frase na voz passiva sintética. Toda vez que você vê o se, que é um pronome apassivador mais um verbo transitivo direto, você tem a voz passiva sintética. Repete. Repetem isso para vocês todos os dias. Toda vez que você vê o se, que é um pronome apassivador, é uma partícula apassivadora, junto de um verbo transitivo direto, eles trabalham juntos, tá certo? Você tem a voz passiva sintética. Ok? Então, vamos lá, vamos ver como é que significa, como é que isso funciona? Eu tenho aqui a voz passiva sintética e tenho aqui embaixo para a gente comparar a voz passiva analítica que a gente acabou de fazer, beleza? Então, vamos lá. Na voz passiva sintética, verbo transitivo direto. Tem que ter verbo transitivo? Tem que ter verbo transitivo direto. Se não tiver verbo transitivo direto, não vai ser a passiva sintética, tá ok? Voz passiva sintética. Verbo transitivo direto, mais partícula ser como pronome apassivador. Verbo transitivo direto, mais partícula ser, pronome apassivador, tá certo? Que é um pronome apassivador. Verbo transitivo direto, mais a partícula ser, certo? Então, olha só. Cadê o sujeito? Tá aqui, ó, o sujeito aqui, ó. Tá invertido, tá certo? O sujeito ficou invertido. Então, olha lá. Organizou-se um baile, tá certo? Organizou-se um baile. Veja que o sujeito aqui, um baile foi organizado. Significa a mesma coisa que eu disser, um baile foi organizado. Então, organizou-se um baile. O sujeito está aqui, ó, pessoal, tá certo? Meu verbo é transitivo direto, quem organiza, organiza alguma coisa. E organizou-se um baile, beleza? Um baile foi organizado. Quem organizou? Não sei. No caso aqui, eu estou dizendo que o baile foi organizado. O sujeito aqui é o baile. O baile, organizou-se o baile, tá? Vamos lá para a passiva analítica para vocês perceberem a diferença, tá? Porque dá para perceber que a gente trabalha com as duas. Então, um baile foi organizado. Foi o que eu acabei de dizer, não é verdade? Eu pego aqui o meu sujeito, certo? Um baile. E, olha para cá, trago o meu verbo transitivo direto. Só que agora, na analítica, lembra que eu falei na analítica?
Como é que é analítica? Voz passiva analítica, eu tenho que ter, como é que é o meu verbo? É uma locução verbal composta do verbo ser mais o verbo no particípio, não é verdade? Para eu ter uma voz passiva analítica. Então, aqui, ó, eu vou pegar aqui o verbo organizar, tá certo? E vou transformar no meu verbo ser mais ele no particípio, beleza? Então, o verbo ser, o baile foi organizado. Aqui, ó, organizado está no particípio. Tenho aqui a minha locução verbal, que é formada pelo verbo ser mais o verbo no particípio. Isso tudo significa organizou, tá certo? Então, um baile foi organizado. Simplesmente isso. Quando você tiver a voz passiva sintética, você vai ter o verbo transitivo direto mais um pronome apassivador, tá certo? Quando você tiver na voz passiva analítica, você vai ter o quê? O verbo, uma locução verbal que é formada pelo pronome ou pelo verbo ser mais o verbo no particípio, beleza? Verbo ser mais o verbo no particípio, verbo ser mais o verbo principal do particípio, mais o verbo ser mais o verbo principal na forma nominal, que é o particípio, beleza? Gente, é só essa a diferença, mais nada. Então, beleza? Quando eu tenho a voz reflexiva, pessoal, reflexiva também é muito fácil, tá certo? Significa que eu já falei para vocês, significa que ao mesmo tempo, olha aqui para a tela, ao mesmo tempo, o sujeito pratica e recebe a ação verbal, bate-volta, pratica e recebe. É formado pelo verbo principal mais um pronome reflexivo. Quais são os pronomes reflexivos? O meu, teu, seu, nos, vos, beleza? Então vamos lá, como é que funciona isso? Os namorados se beijaram e logo depois se despediram. Veja, os namorados, quem se beijou? Os namorados. Quem se despediu? Os namorados. Então, os namorados são o nosso querido sujeito, beleza? Achamos aqui o nosso sujeito aqui, tá? Agora eu tenho um pronome reflexivo aqui e tenho um pronome reflexivo aqui. Percebe que os namorados se beijaram e logo depois se despediram. Significa que eles estavam namorando, eles se beijaram, ela beijou e ele beijou, ou eles beijaram ao mesmo tempo, se beijaram e eles se despediram. Significa que se despediram ao mesmo tempo. Tipo assim, não foi fulano que se despediu de alguém. Não, eles se beijaram ao mesmo tempo e eles se despediram ao mesmo tempo. Significa que tanto ele fez como sofreu a ação. Ele beijou e foi beijado. Ele se despediu e foi despedido. Ou se despediram dele. Aqui no caso, os cangaceiros se perfuraram. Gente, quando tem aqui os cangaceiros, é nosso sujeito, né? Eles se perfuraram. Se perfuraram, que eles se perfuraram. Um perfurou o outro. Quando eu falo os cangaceiros se perfuraram, um cangaceiro perfurou e o outro perfurou também. Ao mesmo tempo. Eles se perfuraram, tá certo? Ó, eles se escondiam na caatinga. Eles, provavelmente os cangaceiros, né? Se escondiam na cantiga. Se escondiam ao mesmo tempo. Eles, os cangaceiros, se escondiam. Todos eles estavam se escondendo, tudo ao mesmo tempo. Eles se escondiam, cada um se escondendo. Então, é uma ação praticada ao mesmo tempo. Isso se chama de voz reflexiva. O sujeito ele pode estar fazendo a ação e recebendo a ação. Ele pode estar praticando a ação e também recebendo a ação. Por exemplo, eles se beijaram, tá claro que significa que ele beijou e que ele foi beijado, né? Eles se beijaram, ele beijou e também foi beijado, tá certo? Bem claro. Gente, essa é a parte mais fácil que tem. Agora, pessoal, quem não entendeu, volte o vídeo para entender, porque a voz... as vozes verbais são bem fáceis de entender porque elas têm regrinhas fáceis de comportamento e são as mesmas sempre, então não tem dificuldade, aprendeu, acabou-se. Então, se tem dúvida, volte lá e veja novamente aonde ficou onde ficou com mais dúvidas, tá certo? Até para tirar a dúvida na aula, tá certo? Veja, volte e vamos praticar.